Olá, meus caros colegas professores, cursistas, sejam todos bem-vindos ao nosso curso BNCC Computação. É uma satisfação falar com vocês. Eu sou o professor Vitor Caetano, professor idealizador desse projeto do SECAP Virtual. É um prazer falar com vocês. Bom, rapidamente nós vamos falar sobre a BNCC Computação. E a primeira coisa que nós imaginamos ao falar da palavra computação é pensar, poxa vida, os nossos alunos vão trabalhar com computador, celular, tecnologias, e eu, professor, muitas vezes nem domino tanto quanto os meus alunos. E agora vou puxar os meus cabelos. Como que eu consigo passar por esse desafio? Eu vou ter que ensinar computação para o meu aluno? Eu nem sei direito computação. Mas espera lá. Essa palavrinha computação, ela vem nos remeter à ideia das funcionalidades que um computador pode fazer. Uma delas é resolver problemas. A máquina, o computador veio para facilitar a vida. Então, quando eu digo BNCC Computação na sala de aula, na prática do professor, é fazer com que os nossos alunos desenvolvam habilidades e competências para saber resolver, interpretar, ter competências para resolver problemas do dia a dia. Tá bom? Implementar a BNCC Computação vai além do uso de computadores em sala de aula. Olha lá, as competências previstas exigem a integração progressiva de habilidades digitais e de pensamento computacional ao currículo da educação infantil e ensino médio. Então, a BNCC Computação ela é obrigatória, ela precisa ser desenvolvida nas escolas, na educação básica, da educação infantil de 4 anos até lá os 17 anos do menino no ensino médio. E compete a nós, professores, nos prepararmos para esse desafio. Recentemente, na nossa prefeitura, nós recebemos em algumas escolas, ou na maioria delas, a tela interativa. E aí você se pergunta, meu colega professor, como trabalhar com a tela interativa em sala de aula? Isso vai ser pauta de um curso que nós vamos fornecer aqui no SECAP Virtual. E o desafio da BNCC Computação, como a leitura eu fiz aqui para vocês, não é só trabalhar com computador. Podemos sim, atividades plugadas, né? Plugada com internet, com computadores, mas habilidades que simulem o uso do computador, não necessariamente com ele. Então, quando o meu aluno ele resolve problemas, ele fragmenta esses problemas, ele pensa antes de agir, ele elabora conceitos, ele interpreta, ele usa a criatividade dele, ele põe a mão na massa, ele explora seus talentos, né? Isso é, de certa forma, a computação de uma maneira desplugada. Então, um jogo de raciocínio lógico como o xadrez, isso é, de certa forma, uma atividade computacional desplugada. E aí um outro desafio que nós nos deparamos é, nem sempre os recursos tecnológicos na nossa escola, acessíveis aos professores, está contente. Alguns laboratórios sem internet, a tecnologia aí precisando de alguns reparos, se bem que não é a atual realidade da nossa rede, né? Você aí, professor, deve ter recebido aí o notebook, alguns receberam, né? Em sua grande maioria. Temos aí a lousa digital que por anos vem nos auxiliando no nosso trabalho docente. Temos agora a tela interativa. Então temos aí o computador sendo carregado pelos paramédicos. Essa é a dificuldade de muitos professores, mas fique calmo. O uso da tecnologia na sala de aula é um desafio que nós juntos podemos superar. BNCC Computação não é só o uso de computadores nas nossas aulas, não é só o uso do celular, isso os nossos alunos dominam. Agora, saber propiciar ao nosso aluno o uso adequado das tecnologias, né? E fazer com que ele elabore seu pensamento, resolva problemas, isso também é a BNCC Computação na prática. Vamos para um exemplo assim prático de BNCC Computação? Uma
um dos itens para se desenvolver a BNCC Computação é o pensamento algoritmo. E aí, quando eu penso em algoritmo, eu penso em matemática, eu penso naquele monte de letra e númerozinho, eu lembro do filme Matrix, eu penso num programa de computador. E o programa de computador, os algoritmos dos computadores, são justamente uma camada de problemas fatiados, de passo a passo para se resolver problemas, para se resolver um problema. Então, pensa no aniversário aí de uma pessoa. Eu tenho uma situação para resolver. Então, para ter uma festa de aniversário, é a situação, né? É o grande problema, o ápice que eu preciso resolver. Eu tenho que escolher, antes de escolher o bolo, eu tenho que escolher o tema primeiro. Então, eu preciso subdividir esse problema que eu tenho que resolver, esse desafio que eu preciso resolver. Eu tenho que definir, então antes de comprar o bolo, eu tenho que definir a data da festa, o local da festa, eu tenho que decidir quem eu vou convidar para minha festa, eu tenho que escolher a decoração da festa para depois encomendar o bolo. Eu não posso começar ao contrário. Eu vou encomendar o bolo para depois decidir a decoração e o bolo já foi feito, já foi encomendado, e daí? Como é que eu vou colocar lá o enfeite do bolo depois, tá? Definir as comidas e as bebidas, que tipo de salgados eu vou ter, preparar as lembrancinhas. Como que eu vou preparar a lembrancinha se eu não decidir o tema? O tema foi a primeira coisa, o primeiro fragmento do problema que eu preciso resolver, né? Escolher as músicas, as brincadeiras que eu vou ter na festa e depois curtir a festa com os convidados. Então vocês estão vendo que é um passo a passo, uma lista de tarefas que eu vou resolver, colocar ok em cada uma delas e eu resolvi a minha necessidade. Isso daqui é um pensamento computacional, é um pensamento algoritmo. Avançando aqui. E aí na nossa aula nós vamos ver aqui 3 eixos estruturantes da BNCC Computação. O primeiro deles é o pensamento computacional. No pensamento computacional eu tenho raciocínio lógico, decomposição de problemas, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, né? Os algoritmos e abstração. Decomposição. Eu tenho um grande problema e vou dividir ele em pedacinhos menores, né? Então, um exemplo, a minha casa está completamente destruída, eu preciso reformar. Eu não tenho dinheiro para reformar minha casa toda. Isso é um problema, é uma dificuldade. Então, eu vou dividir esse grande problema em problemas menores, em caixinhas para poder resolver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reformar o muro da minha casa, que o muro está caindo. Então, reformei o muro. Terminei de reformar o muro, eu vou trocar a cerâmica da minha casa, o piso da minha casa, para depois fazer a pintura, tá? Uma segunda parte desse pensamento computacional aí, reconhecimento de padrões. Então, o meu aluno ele vai aprender na escola a fazer uma decomposição desses problemas. É que nem a decomposição de matemática, dos números, né? Reconhecimento de padrões. Então, um exemplo, os felinos. Todos os felinos têm alguns padrões, esses animais têm padrões que os caracterizam para ser felino, né? Então, todo felino é mamífero. Todo felino anda sobre 4 patas, certo? Os felinos são animais que têm pelos. Enfim, são alguns padrões que, ao juntar esses padrões comuns, me levam a compreender que aqueles animais são felinos. Abstração. Abstração é uma habilidade do pensamento computacional em que eu resumo. É que nem uma aula. Eu vou estudar para a prova. Eu não vou estudar todo o conteúdo do bimestre de novo para a prova. Eu vou fazer um resumo dos tópicos mais importantes para estudar para a prova, certo? Ou mapa. Se eu vou estudar o planeta Terra todo, então eu vou estudar o mapa mundi todo, os continentes, 5, 6 continentes, né? Depende da visão geográfica que você tem aí do que você está estudando, da sua consideração geográfica.
Agora, eu vou estudar as regiões do Brasil, eu vou olhar o mapa Brasil regiões. E assim sucessivamente. Deu para entender o que é abstração? Eu vou tirar do meu foco os excessos e vou centralizar, focar no que é mais importante. E aí o último, o que nós já usamos como exemplo, é o pensamento algorítmico. Criar uma lista de etapas bem definidas para resolver, concluir uma situação. Então aqui o pensamento computacional, eu coloquei aqui duas atividades lúdicas, 2 jogos, né? Vou colocar aqui 2 jogos, 2 brinquedos. O cubo mágico, eu tenho aqui um pensamento computacional para resolver, para colocar todas as cores em parzinho. E o jogo de xadrez também. Eu tenho aqui umas técnicas, algumas especificidades do jogo de xadrez, né? Como reconhecimento aí de padrões, os algoritmos, tá? Para conseguir jogar xadrez. Mundo digital é um dos eixos do pensamento da BNCC Computação. Né? É compreender a infraestrutura dos recursos tecnológicos, compreender o que é internet, como utilizar a internet, compreender as redes de computadores, o funcionamento dos computadores, já que a criancinha desde cedo utilizando o celular. Então, esse mundo digital é compreender como que eu utilizo e qual é a função desses recursos tecnológicos e como eles são benéficos para o nosso crescimento profissional. Cultura digital é a ética no mundo digital, combate às fake news, né? Privar o acesso das nossas crianças a sites impróprios, por exemplo. Então, ter essa supervisão, esse cuidado. Então, são esses eixos que o professor vai trabalhar em sala de aula ao se tratar da BNCC Computação. Né? Pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Sem desespero, meu colega professor. 2 itens importantes também. Atividade plugada, bem resumidamente. É uma atividade em que eu utilizo o recurso tecnológico, utilizo o computador, e esse computador tem que ter acesso à internet, como a plataforma WordWall aqui, que vocês devem ter ouvido falar. Tem também no nosso curso uma atividade nessa plataforma, onde tem um jogo virtual em que eu preciso completar algumas fases, concluir o objetivo para ser vitorioso nesse jogo, tá bom? Sem acesso à internet eu não tenho essa atividade plugada. A atividade desplugada, ela é algo mais analógico, ela não precisa do recurso tecnológico, ela não precisa da internet, mas eu continuo utilizando um pensamento computacional nela. Por exemplo, raciocínio lógico, o jogo de dominó. Eu tenho um desenvolver racional para jogar dominó, eu não posso jogar de qualquer jeito. E não é só o pareamento aqui de cores e de quantidade de bolinhas, não. Existe algumas técnicas para você associar quais são as pedras do seu oponente para jogar. Eu não posso jogar dominó de qualquer jeito. Então aqui eu tenho atividade plugada, eu utilizo de recursos tecnológicos que têm acesso à internet. Atividades desplugadas são atividades analógicas, elas não requerem aí do recurso tecnológico, não tem conexão à internet. São os jogos mais tradicionais. E já nos esvaímos no tempo. Muito obrigado e até a próxima.